Esta videoaula é continuidade da história da Roma Antiga, especificamente do período republicano romano, onde irei abordar um pouco sobre o expansionismo e a crise da República Romana. Na videoaula anterior, abordei sobre a importância do exército romano, o que ele representava para Roma. Então, vamos ao vídeo. Prepare-se para fortes emoções com o canal A História e o Tempo. Com o fortalecimento do exército romano, Roma pôde levar à prática com uma proposta de expansão de força e de conquistas territoriais. São dois tipos de expansões territoriais: expansão territorial interna e expansão territorial externa. Entenda como a expansão territorial interna a conquista da Península Itálica, ou seja, toda a região da Península Itálica. Os romanos se expandiram por toda a Península Itálica, subordinando os diferentes povos que também ali viviam e mantinham relações culturais e comerciais entre si. Então, esse é o que chamamos de expansão territorial interna. Agora, iremos para a expansão territorial externa. Entenda, a expansão territorial externa é o crescimento e domínio territorial, pegando a bacia de todo o mar Mediterrâneo. Durante toda a expansão pela Península Itálica, surgiu um grande problema. Esse problema tem nome: Cartago. Cartago era uma cidade que ficava no norte da África, perto da atual cidade de Túnez, na Tunísia. Os cartaginenses dominavam o comércio do mar Mediterrâneo, com fortes vínculos com Córcegas, Sardenha e Sicília, as ilhas próximas à Península Itálica. Os romanos, durante a expansão interior, pretendiam ocupar Córcegas, Sardenha e Sicília. Só que os cartaginenses tinham vínculos comerciais com as ilhas. Observe que a expansão da República Romana se chocava com o domínio comercial de Cartago. E esse impasse desencadeou uma série de conflitos que chamamos de Guerras Púnicas. As Guerras Púnicas se estenderam de 264 antes da Era Comum a 146 antes da Era Comum. Roma contra Cartago. Para os romanos, Cartago atrapalhava a expansão. Para Cartago, Roma interferia no comércio cartaginense, ou seja, nos negócios. Durante os confrontos entre Cartago e Roma, foram 3 guerras púnicas. O momento mais difícil para Roma foi na Segunda Guerra Púnica, quando o general cartaginense Aníbal Barca se aproximou da cidade aliada de Roma, Sagunto, onde Roma reagiu mandando seu exército para ajudar sua cidade aliada, Sargunto. Os romanos conseguiram reverter o quadro e derrotaram Cartago. Em 146 antes da Era Comum, na Terceira Guerra Púnica, Roma finalmente derrota Cartago definitivamente, onde Cartago fica completamente arrasada, onde Roma tentou, inclusive, apagar a história e a memória de Cartago. Depois das Guerras Púnicas, a expansão romana ganhou ainda mais força, poder e controle sobre tudo. Rapidamente, os romanos passaram a dominar a bacia do mar Mediterrâneo. Todas as terras banhadas pelo mar Mediterrâneo viraram domínio romano. Uma frase em latim simbolizou essas conquistas: Mare est nostrum, ou seja, o mar é nosso. Uma expansão desse porte gera reflexo e consequências, tanto negativa e positiva para Roma. Exemplo de expansão positiva
para a República Romana. Aumento dos domínios territoriais, enriquecimento material, crescimento do comércio marítimo romano. Os romanos começaram a controlar o comércio do mar Mediterrâneo. Outro reflexo positivo é o fortalecimento do sistema escravista. Lembrando que os escravos tornou-se a base da economia romana. Ou seja, os escravos eram o motor da economia romana. Ou seja, a economia romana dependia dos escravos. Sistema escravista em alta, economia em alta. Sistema escravista em baixa, crise econômica. Na verdade, criou-se uma certa dependência da economia romana com os escravos. Lembrando que, quanto mais Roma se expandia, mais conquistas territoriais, mais escravos Roma conquistava. Era através das conquistas territoriais que Roma conseguia escravos, que era chamado de escravidão por guerras. Outra consequência positiva da expansão romana, os contatos com diferentes culturas. Os romanos entraram em contato com diversos povos, reinos e civilizações, onde tiveram contato com diversas leis, códigos, com diferentes conhecimentos jurídicos. E acabaram fazendo uma seleção que possibilitou o aperfeiçoamento dos direitos cidadãos romanos. Vou citar agora algumas consequências negativas da expansão romana. Lembrando que o sistema escravista da Antiguidade Clássica Ocidental quanto da Antiguidade Oriental é totalmente diferente do sistema escravista que aconteceu aqui nas Américas. O sistema escravista dos povos antigos acontecia através de dívidas ou por guerras. Já o sistema escravista das Américas era determinado por características étnicas, onde os escravos eram negros ou indígenas. Quais foram as consequências negativas da expansão romana? Um deles foram o aumento do número de grandes propriedades rurais. Com o aumento das grandes propriedades rurais, também aumentava a desigualdade social. E ainda mais, as grandes propriedades rurais romanas incorporavam, ou seja, anexavam as terras de médias e pequenas propriedades, onde pequenos e médios proprietários rurais perdiam suas terras, onde muitos buscavam uma nova vida na cidade, ou seja, nos espaços urbanos. Uma outra consequência é o crescimento das camadas de miseráveis, também como revoltas sociais, onde tivemos uma das maiores revoltas de escravos, que foi a revolta de Espartaco, entre os anos 73 antes da Era Comum a 71 antes da Era Comum. Também um dos maiores fatores negativos foi a ineficiência administrativa romana, porque Roma cresceu rapidamente e essas instituições administrativas de Roma não se adaptaram ao seu crescimento, ao seu desenvolvimento. Em outras palavras, Roma tornou-se a toda poderosa república do mar Mediterrâneo, só que as suas instituições estavam preparadas só para governar uma pequena cidade. Então, podemos dizer claramente que aqui tivemos uma ineficiência administrativa. Neste contexto em que os impactos negativos estavam sendo observados e também sentidos nos domínios romanos, 2 tribunos da plebe se destacaram, no caso 2 irmãos, Tibério Graco e Caio Graco. Eles atuaram em momentos diferentes no Senado romano. Primeiro, Tibério Graco, defendendo a lex agrária, ou seja, reforma agrária para Roma. Com essa proposta dessa reforma por Tibério Graco, ele foi perseguido e a sua reforma agrária foi cassada. 10 anos depois vem Caio Graco, seu irmão, que defendeu a lei frumentária,
além de propor a redução do preço do trigo, também retomou com a Lex Agrária, que foi a reforma agrária para Roma. Algo que também não vingou. Agora chegamos no ponto muito curioso e plausível. A polarização da política romana, ou seja, havia várias divergências entre a classe política romana. O cenário de radicalização política, somado aos efeitos negativos da expansão da República, colocaram a República Romana em um momento de crise. Os impactos negativos da expansão e o quadro de polarização da política romana explicam a crise da República Romana. Por hoje só, e até o próximo vídeo. Tchau, tchau.